Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou trazer o racional da operação que eu executei no EURUSD na sexta-feira, tá bom? Foi uma operação bem interessante, achei interessante trazer aqui para vocês, tá bom? Então, sem enrolação, vamos aqui ao contexto, né, dessa operação, certo? É, Em 4 horas, antes de tudo, né, antes de eu realizar as marcações, eu já tinha identificado, né, aqui no horário das 9 horas de Nova York. Para quem não sabe qual que é o fuso horário, esse daqui, eu sempre utilizo esse, tá bom? E busco minhas operações neles. Em 9 horas, eu identifiquei que o preço, eu vou até cortar para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá? É, Exatamente aqui, ó, certo. Em 4 horas, o preço já estava realizando essa captura, né, para poder subir, criando uma CRT de alta, certo? Então tínhamos essa CRT de alta, no broker que eu estava operando, que era da Pepperstone, ele tinha capturado um pouco mais, certo? Então a partir do momento que eu identifiquei que o preço estava dessa forma aqui e olhei em 3 minutos, ele já estava formando para realizar uma possível operação, eu estava em 4 horas, voltei aqui, né? E olhei mais à esquerda e identifiquei essa região de suporte, tá? Apoiado aqui com essa CRT de 4 horas, dando uma maior probabilidade do preço querer buscar esses objetivos de alta, tá bom? Vou mostrar essa operação e uma do Shao também, vocês entenderem como foi o raciocínio das duas. Então, a partir desse momento que eu tinha minha CRT, que foi o principal motivo de eu buscar essa compra, e tinha um apoio de um suporte bem interessante nessa região, eu abaixei para 60 minutos, tá? Em 60 minutos já tinha a formação de uma CRT de alta para o preço poder buscar, tá? Com esse objetivo aqui, beleza? E ele estava criando outro objetivo de alta também um pouco mais curto, próximo daqui, certo? Então eu poderia baixar para 30 minutos. Em 30 minutos também tinham esse alinhamento, tá? Inclusive nessa vela aqui eu também realizei uma operação de antecipação, tá? Porém aqui tínhamos essa vela de 30 minutos, o preço poder subir, que foi originado aqui dessa vela de 9 horas. Então, vocês já olham com o contexto, ele já está bem alinhado, tá? Já temos um contexto muito interessante para poder comprar 4 horas, 1 hora, 30 minutos, tá? E a partir desse momento, eu já baixei para 3 minutos, isso aqui é tudo muito rápido. Foi mais ou menos nesse ponto aqui que a vela já estava sendo criada, tá? Já tínhamos a nossa CRT sendo formada. O que que eu aguardaria nesse momento aqui para poder executar uma boa operação, galera? A forma que eu sempre busco minhas operações, eu aguardo a troca de fluxo, tá? Que seria essa quebra dessa microestrutura aqui, tá? Alguns vão marcar aqui em cima, tá? Devido ser uma estrutura mais, vamos dizer assim, mais forte, né? Igual o pessoal fala, uma estrutura mais definida. Porém, eu marco aqui, eu opero dessa forma, é a forma que tem dado certo, tem me ajudado a antecipar, porque não é essa estrutura aqui de fato que vai me fazer ter uma operação lucrativa, é esse contexto aqui, tá? Então, essa microestrutura só vai servir para me dar um bom ponto de entrada. É um pouco mais arriscado? É. Aqui seria mais seguro? Sim. Porém, eu perderia muita operação devido a isso. Então, aguardaria o preço romper essa microestrutura, né, que seria basicamente o CIRD, que eu marco. Poderia operar após fechar ou no reteste, buscando 1 para 2, que é o objetivo que eu busco. Tá? A próxima vela, ela violinou, porém não chegou a realizar o rompimento. E a terceira vela, né, após a que eu estava identificando, né, que foi basicamente 9 minutos que eu tive para me elaborar isso, aguardar essa entrada, né, tempo suficiente. A partir do momento que o preço fechou aqui acima, eu já realizo a operação. Realizei a compra, tá? Poderia aguardar o reteste? Poderia. Tocar aqui eu teria um ponto melhor. Porém, como tem poucos pips acima do rompimento, né, não rompeu, por exemplo, buscando aqui em cima, dessa forma igual acontece em muitos casos, para mim aqui é um ponto excelente. Eu não precisaria aguardar esse retorno, mas a partir do momento que ele rompe isso tudo, eu preciso ter um melhor ponto, né? Aguardei o reteste para me comprar. Porém, aqui foi um ponto interessante, realizei a compra, stop no fundo, sempre no fundo aqui, porque se o preço quiser invalidar minha operação, ele vai vir e vai invalidar aqui, certo? Tem casos aí que eu já até postei aí no meu Instagram aí, que o preço ele de fato só vem aqui, violina e vai pagar a operação.
tá? Não é muitos casos que isso acontece, tá? O pessoal até fala para mim melhorar o stop, deixar o stop mais abaixo, porém, se for olhar as estatísticas, não é sempre que o preço vem aqui, é muito pouca frequência que ele vai me violinar dessa forma e voltar a subir. Acontece, né? Porém, estatisticamente, não é muitas vezes, então por isso que eu deixo aqui. Senão, não faria sentido eu deixar dessa forma, sabendo que o risco é maior, né? Então, objetivo, no mínimo 1:2, eu sempre busco 2,20, mais ou menos. Executarei a minha operação aqui, que foi aonde eu executei, buscando esse objetivo, e rapidamente paga, tá? Quem quiser e tiver interesse, pode sim buscar objetivos das CRTs. Lembrando que se o preço chega aqui no objetivo de 1 hora, a gente coloca no break-even, porque ele pode querer criar uma CRT de baixa e começar a querer abaixar. Então a gente se protege, a gente não pode ficar dando bobeira, tá? E outra opção de take é buscando os objetivos, os targets. Eu gosto de 1:2, é a forma que eu opero, ensino também, porém deixo aí no ar, né? Quem quiser buscar esses objetivos maiores, pode também. Paga muito bem, certo? Beleza, essa aqui foi a operação do EURUSD. Temos um aqui no Shao também, que acertei, ela funciona em todo o tempo. Inclusive tive aluno pegando aqui, tá? Vamos vir aqui no diário, ver se temos alguma região. Aqui, ó. Em 4 horas, certo? A operação, ela aconteceu, se não me engano, foi aqui nesse meio aqui. Beleza. Primeiro ponto. O que tínhamos aqui? Uma CRT já criada desde o dia 16, às 14 horas. Então, já tínhamos um bom contexto para o preço querer subir, certo? Criando esse objetivo, CRT de alta em 4 horas. Beleza. Outro ponto interessante, uma região de apoio. Principal ponto, CRT. A partir da CRT, a gente já começa a observar mais à esquerda. Uma região de suporte, tá? Tem gente que vai chamar isso aqui de SNR, tem gente que vai falar que é uma order block, diversas coisas. Porém, eu gosto do simples. É tudo a mesma coisa para mim. No final das contas, tudo vai se conectar. Então, suporte. Mais simples. Todo mundo entende, universal. Beleza. O ponto de entrada, ele foi aqui, ó. Deixa eu cortar. Aqui, ó. Certo? A CRT não estava 100% formada. Estava abaixo. Beleza? Vamos aqui, a partir do momento que eu identifiquei 4 horas a possível formação dessa CRT, poderia baixar para 60 minutos. Em 60 minutos, estava também criando essa formação dessa CRT, criando objetivos de alta. A gente abaixa para 15 minutos para aguardar mais uma confirmação e também tínhamos mais do mesmo, preço criando objetivos de alta, certo? A partir desse momento, o que a gente pode fazer? Entrar em 3 minutos e aguardar o preço subir, finalizar acima daqui e realizar uma compra nessas regiões buscando esses objetivos. Sabendo do contexto da região que tinha lá atrás, essa linha aqui é apenas um ponto de interesse que para a gente entender o que está acontecendo, porém na verdade é uma região. Vamos aguardar que o preço suba aqui acima para a gente poder vender. Porém, tendo ciência desse contexto, a gente já pode comprar, perdão, falei vender. A gente já pode comprar após a confirmação do nosso CIRD, nossa troca de fluxo, tá? Preço. Rompe esse fluxo, criando uma microestrutura de alta, poderíamos comprar exatamente aqui no reteste, porém, como fechou muito curto, compraria após a abertura dessa vela, faltando 3 segundos, para não pegar uma explosão de vela. Objetivo 2,20 mais ou menos aqui, ó, tá? E aí a gente passou um pouquinho de sufoco nessa operação, tá bom? Devido à grande antecipação. Nesse momento aqui, quando fecha acima, poderíamos executar uma operação aqui também, nesse reteste, que já estaria um pouco mais confirmado, e somente a partir desse momento que o preço confirmaria para a gente uma boa operação, certo? Beleza, o preço buscou. Se a gente aguardasse algum reteste a partir desse momento aqui, que a vela fechasse mais acima, a gente ficaria de fora. Então, essa antecipação ela foi um pouco arriscada, porém, devido a todo o contexto, ter uma região de interesse lá atrás, essa troca de fluxo, 1 hora, 30 minutos, o horário também era um horário importante, de 9 horas, essa antecipação para a gente ela foi muito boa. Por quê? Proporcionou que a gente buscasse esse take, tá?
essa explosão que foi uma operação muito boa, porém a gente passou um sufoco. Operação realizada aqui, porém olha aqui quanto tempo que a vela, o candle ficou aqui nessa consolidação, né, com um bom tempo, para depois explodir, certo. Então essa foi a segunda operação que teve aluno pegando ela também, não sei o ponto exato, porém buscando mesma região devido a essa explosão, acredito que ele saiu mais ou menos aqui, ó, tá. Mas foi uma operação muito boa, um contexto interessante, bem alinhado, tá. Então essa foi as 2 operações de sexta-feira. O intuito do canal é trazer esses contextos, essas operações na prática, mostrar aqui para vocês o review de fato, né? E de vez em quando eu trazer alguns conceitos, algumas estratégias, algumas coisas assim. Porém, o maior foco mesmo é isso daqui. É o contexto na prática, a explicação simples e objetiva de como foi a operação, que assim vocês vão entendendo, vocês vão conseguindo aplicar e replicar e estudar isso aqui também, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo lá no direct, me manda lá, a gente pode trocar uma ideia, tá bom? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.